Fala pessoal, beleza? A Colômbia que tá falando e hoje estou aqui para desvendar agora um assunto que gerou muita polêmica pra gente, que foi escanteios sequenciais. Não diria nem tanta polêmica, mas diria que um pouco de dúvidas. Muitas pessoas não conseguem compreender a diferença entre o escanteio sequencial e o escanteio não sequencial. E hoje eu vou explicar isso aqui para vocês e tirar todas as dúvidas hoje. Sem sombra de dúvidas, a gente vai quebrar todas as objeções sobre isso aqui, porque isso aqui é muito importante. A gente não pode dar continuidade no nosso curso sem vocês compreenderem a importância dos escanteios sequenciais, tá bom? Então vamos lá, beleza? Existem dois tipos de escanteio, pessoal. Um eu coloquei aqui, tá, com o piloto azul, que eu irei chamar futuramente, tá, de escanteios não sequenciais, tá bom? E de vermelho eu irei colocar aqui e irei chamar de escanteios sequenciais. Nota, isso é muito importante. Qual a principal diferença, só para a gente começar a entender aqui, já para a gente começar do básico. Eu chamei o de azul aqui de escanteio não sequencial, tá? Vou colocar até um N aqui, escanteio não sequencial, tá? E eu vou colocar de vermelho aqui, escanteio sequencial. Para isso aqui ficar muito claro na cabeça de vocês, porque eu sei que isso no início pode ser um pouco difícil e talvez vocês não consigam compreender. Então já vou deixar marcado aqui para ficar bem fácil na cabeça de vocês, tá bom? Vou começar então pelos escanteios não sequenciais, tá bom? Vamos lá. Os escanteios não sequenciais, na minha opinião, são aqueles escanteios que há uma probabilidade de sair e de gerar mais escanteios no fim da partida, que é o que a gente pretende, tá? A principal coisa que vocês precisam entender é o seguinte: o que é preciso saber para um escanteio se tornar sequencial ou não sequencial? O que a gente tem que analisar, Colômbia? O que a gente analisa para saber se um escanteio é sequencial ou se ele não é sequencial? Pessoal, nota, muita atenção aqui agora. A gente tem que analisar se aquele escanteio teve um intervalo de pelo menos 3 minutos. Isso aqui é muito importante, tá? A gente precisa saber se o escanteio ele ocorreu após 3 minutos ou se ele não ocorreu no intervalo mínimo de pelo menos 3 minutos, tá bom? Isso aqui é muito importante. Eu já vou explicar, calma, não precisa ficar com dúvida, que eu já vou explicar por que 3 minutos, tá? Pelo seguinte, suponhamos, tá? Vou usar um exemplo hipotético. Suponhamos que está jogando Corinthians e Flamengo, por exemplo, tá? E após um ataque perigoso, tá? O Corinthians chegou, após um ataque perigoso, o Corinthians conseguiu um escanteio, tá? Digamos que esse escanteio saiu logo ali no início do jogo, no primeiro tempo, a 1 minuto de jogo, tá? O escanteio foi cobrado, a bola saiu, o goleiro pegou a bola ou qualquer coisa do tipo. Logo em seguida, depois de 3 minutos, ocorreu outro escanteio. Aí a pergunta que fica para vocês é o seguinte: vocês acham que nesse intervalo de 3 minutos, esse escanteio ele aconteceu subsequencialmente ao primeiro, ou vocês acham que o goleiro chutou a bola passou do meio de campo e depois aconteceu novamente após um próximo ataque perigoso, novamente mais um escanteio? É óbvio que esse escanteio veio após um novo ataque perigoso, tá? Não foi um escanteio que foi sequencial, tá? O escanteio sequencial, para a gente descobrir se o escanteio foi sequencial ou não, a gente tem que analisar o tempo, como eu já falei aqui. E o tempo mínimo para saber se o escanteio ele foi não sequencial é de 3 minutos, tá? Vocês têm que gravar isso aqui sempre na cabeça de vocês. Para a gente saber se o escanteio ele é não sequencial, ele tem que respeitar os 3 minutos, tá? E agora, para saber se o escanteio é sequencial, ele tem que ser de no máximo 1 minuto, tá bom? Eu já vou explicar para vocês aqui e vocês vão entender. Tenha calma, tá bom? Suponhamos que num outro jogo agora, Cruzeiro e Atlético Mineiro, por exemplo, ocorreu um escanteio logo também no início do jogo. Com 1 minuto de jogo, o Atlético fez um escanteio, tá? Logo em seguida você abriu o radar do jogo e você viu que novamente em 1 minuto de jogo também teve mais um escanteio. Ou seja, ocorreram 2 escanteios no mesmo período de tempo, não teve intervalo de tempo, tá bom? E vocês podem reparar também que aos 12 minutos teve a mesma coisa, teve um escanteio aos 12 e também novamente mais um escanteio aos 12. E vocês podem reparar também que aos 26 minutos de jogo teve um escanteio e aos 27 minutos de jogo também teve escanteio, tá? Isso aqui é muito importante, por quê? Porque é sequencial, tá? Isso aqui não pode, pessoal. Isso aqui não é interessante, eu vou explicar por quê. Porque esse escanteio, ele foi nada mais, nada menos do que sorte, tá? Isso foi sorte, tá? Isso aqui não aconteceu após um próximo ataque perigoso. Então eu não considero isso aqui como chance de gol. Eu não apresento validez para um escanteio que ele não foi
que foi sequencial, né? O escanteio que para mim tem validez é aquele escanteio que não foi sequencial, foi aquele escanteio que aconteceu após um outro ataque perigoso normalmente. E como é que a gente faz para analisar se o escanteio foi sequencial ou não sequencial? A gente analisa no nosso radar, que a Bet365 disponibiliza no site, a gente vai olhar a diferença de tempo. Caso tenha um intervalo mínimo de pelo menos 3 minutos, aquele escanteio ele não foi sequencial, tá? Foi um escanteio que aconteceu em um tempo, depois apareceu em outro período, depois ocorreu em outro período e depois ocorreu em outro período, tá? Caso aquele escanteio aconteça de no máximo um intervalo de 1 minuto, como é o exemplo aqui que eu mostrei para vocês, eu não irei colocar como válido aquele escanteio, porque na minha opinião, aquilo ali foi sorte, aquilo ali foi algo que aconteceu, aquilo ali é algo que não tem validez e não merece entrar no CG. E o CG, como vocês já sabem, muitos de vocês, para quem não sabe ainda, calma, é muito importante porque a gente irá utilizar o CG nas nossas equações, sobretudo no funil de handicap e sobretudo no funil de escanteios, tá bom? Então, fica aí a dica sobre escanteios sequenciais, tá? Lembrando que os escanteios não sequenciais são aqueles escanteios que aumentam a probabilidade de canso nos finais de jogos, porque aumenta a nossa CG, é mais válido, é um escanteio que aconteceu sim após um próximo ataque perigoso. E aqui, escanteios sequenciais são aqueles escanteios que acontecem com muita sorte, tá? São escanteios que na nossa visão tem menos probabilidade de escanteios no final do jogo, porque não aconteceu, aconteceu por sorte, não foi por garra, o time não estava buscando, foi simplesmente sorte, tá? Aqui no azul sai muito mais escanteios do que no vermelho. Espero que vocês tenham entendido, é uma aula básica, é uma aula simples, isso aqui é algo muito simples, não entendo de cabeça, isso aqui é muito simples, mas que vocês têm que estar fixados na mente de vocês, beleza? É isso.